Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Eletromagnetismo. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje trata da aula 2. Vamos falar sobre carga elétrica e entrar num conteúdo introdutório sobre a lei de Coulomb. Então, a aula de hoje ela trata os conceitos iniciais de carga elétrica. Vamos estudar os princípios da eletrostática, entender o que é o princípio da conservação de cargas elétricas na eletrostática, a questão da eletrização por contato, eletrização por indução, entender sobre os principais conceitos de cargas elétricas relacionados aos condutores, aos não condutores, os isolantes, os semicondutores, os supercondutores. E aí, em seguida, vamos falar sobre a força de atração e a lei de Coulomb. Vamos introduzir a lei de Coulomb, entender a lei de Coulomb, que é uma lei importantíssima no conceito de eletromagnetismo. Ok, gente, então vamos iniciar o estudo relacionado aí às chamadas cargas elétricas. A gente pode dizer que a carga elétrica ela possui uma propriedade intrínseca, ou seja, a gente pode dizer que é uma propriedade real na sua essência, no seu íntimo. Ou seja, a carga elétrica é algo real, não depende de uma conservação, é inerente, é essencial no seu uso, no conceito de eletromagnetismo. Então a gente diz que é uma propriedade intrínseca, real, na sua essência, no seu íntimo, das partículas fundamentais de que é feita a matéria. Aí a gente pode dizer, em outras palavras, que é uma propriedade associada à própria existência dessas partículas. Então a carga elétrica é uma propriedade física que associa-se às partículas elementares, sendo as principais, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, para a gente relembrar, os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons, carga elétrica negativa, e os nêutrons não têm carga nenhuma. A grande quantidade de cargas que existem aí, por exemplo, em qualquer objeto, geralmente não pode ser observado, porque o objeto contém quantidades iguais de dois tipos de cargas, que são as cargas positivas e negativas. E quando existe essa igualdade, ou como a gente chama de equilíbrio de cargas, podemos dizer que o objeto ele é eletricamente neutro, ou seja, sua carga total é zero. Quando as quantidades dos dois tipos de cargas constituídos em um corpo são diferentes, a carga total é diferente de zero. Dizemos que o objeto está eletricamente carregado. A diferença entre as quantidades dos dois tipos de cargas é sempre muito menor do que as quantidades de cargas positivas e de cargas negativas contidas nesse objeto. Então esse é o conceito básico de carga elétrica. Então a propriedade física que associa uma partícula elementar, os principais elementos são os elétrons, prótons e os nêutrons. Ok, vamos falar um pouquinho sobre os princípios da eletrostática. O princípio da eletrostática, ele fala do princípio da atração e da repulsão. Então, cargas elétricas do mesmo sinal se repelem, como a gente vê aqui na imagem. Então, cargas negativas de um lado e do outro se repelem, cargas positivas de um lado e de outro se repelem. E de sinais opostos se atraem. Então, cargas de sinais contrários, como a gente está vendo na imagem, positivo e negativo, se atraem. Ok, então a gente pode concluir que a eletrostática, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Mais à frente, vamos expressar isso em termos matemáticos através da chamada lei de Coulomb,
né, da força eletrostática, ou também conhecida como força elétrica, entre duas cargas. A gente pode dizer que esse termo eletrostático ele é usado para chamar a atenção para o fato de que a velocidade relativa entre as cargas que estão sendo envolvidas, né, é nula ou consideravelmente muito pequena. Então esse termo eletrostático, né, ele vem da relação do fato da velocidade ser relativa, ou seja, em alguns casos nula ou muito pequena. E aí nós temos o chamado princípio da eletrostática, o princípio da atração e da repulsão, né? Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Bem, dentro do princípio da eletrostática, nós temos o princípio da conservação das cargas elétricas. O que quer dizer esse princípio? Se a gente considerar um sistema eletricamente isolado, ou seja, sem contato direto, né, com outros meios, a gente pode dizer que a soma algébrica das cargas positivas e negativas que compõem esse sistema eletricamente isolado, ele é constante. Então, como a gente está vendo aqui na expressão, né, a soma algébrica das cargas, né, Q1 mais Q2, ele é igual a Q1' mais Q2', que é igual sempre a uma constante. Então, sistema eletricamente isolado, ele não troca cargas elétricas com o meio exterior, ou seja, você tem uma conservação de cargas, que é o chamado princípio da conservação de cargas elétricas. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a eletrização por contato. Bom, a eletrização por contato, se você colocar elementos condutores eletrizados, né, e outros neutros, você tem o que a gente chama de eletrização por contato. Então, colocando-se em contato dois condutores, por exemplo, um eletrizado, o elemento A, como a gente está vendo aqui na imagem, e um outro neutro, o elemento B, como a gente está vendo aqui na imagem. Se a gente entrar em contato com esses elementos, se juntarmos esses elementos onde eles vão realizar um contato, o elemento neutro ele vai se eletrizar com a carga de mesmo sinal do elemento eletrizado. Então, por exemplo, o elemento eletrizado aqui, ele está eletrizado positivamente, e quando ele entra em contato, né, com o corpo neutro B, o corpo B ele vai se eletrizar com a mesma carga do elemento eletrizado. Então, nesse caso, positivo. No exemplo de baixo, o nosso elemento eletrizado ele está eletrizado negativamente. Aí nós temos o elemento neutro, B, né, que entra em contato. Então as cargas vão ser passadas, né, para o elemento B. Ou seja, você vai ter uma eletrização sendo realizada por contato. E aí o elemento que era um elemento neutro, ele vai ser eletrizado com a carga de mesmo sinal de um elemento eletrizado, no caso aqui, negativo. Então, resumindo, né, a eletrização por contato é uma eletrização que, obviamente, vai depender de um contato entre as cargas. Então, uma carga eletrizada, ela vai passar a mesma carga para um elemento neutro. Então, no exemplo, uma carga eletrizada positivamente, em contato com o elemento neutro, esse elemento neutro vai ser eletrizado positivamente. E aqui no exemplo de baixo, nós temos uma carga eletrizada negativamente, em contato com o elemento neutro, esse elemento neutro vai ser eletrizado negativamente. Uma outra forma de eletrização é a eletrização por indução. A eletrização por indução é um processo de eletrização sem contato. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um corpo eletrizado, que a gente chama de indutor. Esse corpo eletrizado, que é o indutor, ele vai fazer a ação de indução a um determinado condutor, que a gente chama de induzido. E esse induzido, né, esse elemento induzido, ele vai sofrer um processo de separação das cargas de acordo
com a carga do indutor. Então, no nosso exemplo, nós temos um indutor de carga negativa e um elemento condutor induzido. Então, as cargas negativas do indutor vão induzir o positivo de um lado e o negativo do outro. Então, quando ligarmos esse elemento a um fio terra, por exemplo, essa carga negativa vai escorrer, né, ela vai sair ao meio externo, né? Então, nesse momento, o induzido ele vai se eletrizar com uma carga de sinal contrário ao indutor, ficando positivo. Então, se o indutor for negativo, o induzido vai ser induzido positivamente. Se o indutor for positivo, o induzido vai ser induzido negativamente. Então, a eletrização por indução é um processo de eletrização sem contato, onde o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao indutor. Então, novamente, no nosso exemplo, o indutor é negativo, induz cargas positivas, onde eu posso escoar as cargas negativas através de um fio terra, ficando o induzido com cargas eletrizadas positivamente. Então, eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao indutor. Bem, dentro dos conceitos iniciais, a gente pode classificar os materiais de acordo com a facilidade com a qual a carga elétrica se move em seu interior. Então, eles podem ser condutores, não condutores, semicondutores, supercondutores, né, que é o que a gente vai ver agora. Ok, os condutores são materiais nos quais as cargas elétricas se movem com facilidade. A gente tem aí como exemplo os metais, o próprio corpo humano e a água. Então, são elementos onde a carga elétrica, né, vão se mover com facilidade, ou seja, não tendo grande resistência em relação às partículas elementares dentro daquele material. Então, exemplos como metais, né, ligas metálicas, fios de cobre, os famosos fios elétricos, o corpo humano, então a água, né, eles são excelentes condutores. Outro exemplo de elementos, de materiais, assim como os condutores, nós temos os não condutores, são os chamados isolantes. Então, eles são materiais nos quais as cargas elétricas não podem se mover. Ou seja, existe uma certa resistência, né, evitando aí o movimento das cargas elétricas. E aí nós temos como exemplo os plásticos, a borracha, o vidro, a própria água destilada, que é uma água onde você tira a quantidade de sal, diminuindo aí a condução através da água. Um outro exemplo de materiais, quanto à sua classificação, são os semicondutores. Então, são materiais com propriedades elétricas intermediárias, né, entre os condutores e os não condutores. E aí nós temos exemplos clássicos, como o silício e germânio, como vocês estão vendo na imagem, que compõem os chamados semicondutores. São elementos que são bastante utilizados na indústria eletrônica, por ter essa capacidade de ora conduzir e ora não conduzir, de acordo com a sua necessidade. Um outro exemplo que a gente pode classificar os materiais quanto à facilidade da locomoção da carga elétrica são os chamados supercondutores. A gente pode dizer que os supercondutores são chamados condutores perfeitos, ou seja, os materiais que compõem esses elementos, as cargas, elas se movem sem encontrar nenhuma resistência. Então a gente pode dizer que nos supercondutores você tem um material perfeito, digamos assim, onde não se encontra nenhuma resistência nesses materiais. Ok, exemplos de supercondutores. Nós temos alguns supercondutores que podem ser produzidos através de efeitos químicos, né, manipulação química. Aí nós temos exemplos de manipulação de elementos químicos como o mercúrio, o chumbo e o carbono para compor os supercondutores.
Nós temos supercondutores que a gente pode dar como exemplo, condutores orgânicos, grafeno, a composição de nanotubo de carbono, condutores cerâmicos, supercondutores cerâmicos, né? E aqueles produzidos através da indústria, feitos de diferentes ligas metálicas. Aí nós temos, por exemplo, o niônio, o titânio, o germânio, o nióbio, né, que são exemplos de supercondutores. Desses, um dos mais estudados hoje em dia é o grafeno, como vocês estão vendo aqui, um bloco de grafeno, e aqui uma aplicação do grafeno através de um bracelete móvel, né, que você está vendo aí no braço da pessoa, onde você tem um dispositivo que vai conduzir, vai manipular um determinado recurso de forma maleável, como vocês estão vendo aí, né, ou seja, dobrado aí no braço de uma pessoa. Então, o futuro, por exemplo, dos dispositivos móveis, como celulares, por exemplo, será algo desse tipo, né, onde você vai ter aí um dispositivo móvel maleável, um celular bastante maleável, flexível, que você pode envolver aí no seu braço para fazer, por exemplo, uma chamada telefônica, algo do tipo. Então, esses são exemplos aí de supercondutor, e dentre os mais estudados hoje nós temos o grafeno. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a força de atração. A força de atração ela vai nos ajudar a entender um pouco o que uma carga elétrica exerce uma ação sobre outra, né, gerando uma força que a gente chama de força de atração. Essa força ocorre quando entre um corpo eletrizado e um condutor, como a gente está vendo aqui na imagem, o condutor ele poderá estar eletrizado com uma carga de sinal oposto ao do eletrizado, ou poderá estar neutro. E aí eles vão estabelecer entre eles uma força de atração. Essa força de atração, como a gente viu lá no início, ela pode ser uma força de atração, ou seja, dependendo do sinal, sinais contrários, como a gente viu, você tem uma força de atração. Sinais iguais, você tem uma força de repulsão, como a gente está vendo aí na imagem. Então, ocorre quando entre um corpo eletrizado A, como a gente está vendo aqui, e um condutor B poderá estar eletrizado com carga de sinal oposto ao de A, ou poderá estar neutro. Então você vai ter a chamada força de atração. Essa força de atração ou força de repulsão. Ok, a força de atração ela vai ocorrer, como a gente percebeu, entre duas partículas carregadas que vão exercer uma força sobre a outra, né, como a gente percebe aí na imagem. Então, se as cargas das partículas têm o mesmo sinal, como a gente estudou lá na frente, as partículas, né, os corpos, eles vão se repelir, então se repelem. Ou seja, são submetidas às forças que tendem a afastá-las, a força de repulsão. Se as cargas das partículas têm sinais opostos, positivo ou negativo, as partículas tendem em si a atrair, né? Ou seja, são submetidas às forças que tendem a aproximá-las. Então, essa força de repulsão ou atração, ela é associada à carga elétrica dos objetos, né, e a gente pode chamar aí de força eletrostática. E aí, quem determina matematicamente, né, quem permite calcular a força exercida por partículas carregadas, matematicamente a gente chama de lei de Coulomb, que a gente vai ver a seguir, né? A lei de Coulomb é uma homenagem a Charles Augustin de Coulomb, né, que propôs em 1785, baseado em experimentos em laboratório, a associação entre cargas eletrizadas, partículas eletrizadas, onde a relação de duas partículas, onde uma partícula 1, por exemplo, que tem uma carga Q1, e uma partícula 2 que tem uma carga Q2, por exemplo, vão exercer uma força, sendo de atração ou repulsão, vai depender dos sinais entre eles. Ok, vamos estudar agora a chamada lei de Coulomb, ou força eletrostática,
Então, como eu falei, né, duas partículas carregadas, eletrizadas, vão exercer forças uma sobre a outra, e essas cargas das partículas, se elas tiverem o mesmo sinal, as partículas vão se repelir. Se tiverem sinais distintos, elas vão se atrair. Então, a lei de Coulomb, ou força eletrostática, ela determina uma intensidade da força de ação mútua entre as duas partículas de cargas elétricas pontiformes. E é diretamente proporcional, como a gente está vendo na fórmula, ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E aí nós temos Q1 e Q2, as partículas de cargas eletrizadas. O K, ele é uma constante chamada de constante eletrostática, constante de proporcionalidade, que depende do meio onde estão as cargas. Aqui na imagem não ficou legal, mas esse R com o chapéu que vocês estão vendo aqui, ele é o vetor unitário na direção da reta, que liga as duas partículas, que indica nada mais do que indica uma orientação. A gente pode dizer que o Rzinho que vocês estão vendo aqui, o R chapéu, ele é um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas. Então, a gente pode dizer que o R é a distância entre as partículas, e tem um módulo unitário, ele é adimensional. A sua função, como eu falei, é indicar a orientação no espaço. Então, indica uma orientação, indica uma direção, um sentido. E aí, dentro da lei de Coulomb, se as partículas têm cargas de mesmo sinal, a força a que a partícula é submetida, por exemplo, ela vai ter um sentido de R. Se a partícula tem cargas de sinais opostos, então a força tem um sentido oposto de R. Então, em resumo, o vetor unitário R, ele dá a direção que liga as duas partículas. Então, se as partículas têm cargas de mesmo sinal, a gente pode dizer que uma das cargas é submetida no sentido de R. Se as partículas têm carga de sinais opostos, a gente pode dizer que a força, esse F que a gente está vendo aqui, tem o sentido oposto de R. Para finalizar, na lei de Coulomb, o D está relacionado à distância entre as partículas. Ok, na lei de Coulomb, observamos que existe uma constante chamada constante eletrostática, que é a constante K, que é escrita da fórmula K igual a 1 sobre 4π epsilon 0. Esse valor aproximadamente equivale a 8,99 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então a constante do epsilon 0, ela também é conhecida como a chamada permissividade no vácuo. E essa permissividade no vácuo, o epsilon 0, ele tem um valor dado por 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado, nanos vezes metro ao quadrado. Ok, continuando sobre a lei de Coulomb, a gente pode falar que a força eletrostática, que é dada matematicamente pela lei de Coulomb, ela vai obedecer o princípio de superposição, ou seja, em um sistema com partículas carregadas, eletrizadas, essas partículas vão realizar interação independentemente aos pares, e a força que age sobre uma das partículas, por exemplo, a partícula 1, ela é dada pela soma vetorial. Então a expressão que vocês estão vendo aqui é o somatório da força exercida por cada outras partículas em relação, por exemplo, à partícula 1. E aí ela é a soma vetorial de todas essas forças. Onde, por exemplo, a força 1,4, que a gente está vendo aqui, é a força que age sobre a partícula 1 devido à presença da partícula 4. E aí você soma todas as forças que vão agir sobre essa partícula. Então a gente vai ver melhor essa definição em um exemplo que a gente vai resolver sobre a lei de Coulomb,
para a gente entender essa força exercida em uma partícula devido à interação com outras partículas. Ok, então para exemplificar a lei de Coulomb, nós temos um exercício. O exercício ele mostra um exemplo prático da aplicação da lei de Coulomb e o exercício descreve a seguinte situação. O esquema abaixo mostra 3 cargas pontiformes fixas, como a gente está vendo aqui, cargas positivas, né, no vácuo. E aí o exercício pede: determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica resultante. Ou seja, o módulo é a intensidade da força, que vamos calcular através da lei de Coulomb, a direção e o sentido dado pela relação entre a interação entre essas cargas. Então, letra A, ele pede módulo, direção e sentido que atua na carga Q2. Então, nessa carga que a gente vê aqui no meio. E a letra B, módulo, direção e sentido de força elétrica que resulta na carga Q3, que é essa carga aqui da extremidade. Então o exercício ele é bem simples, ele vai mostrar um exemplo da aplicação da lei de Coulomb, onde nós temos a interação entre essas cargas, lembrando da força de atração. Cargas com o mesmo sinal se repelem, cargas com sinais contrários se atraem. Então, nesse exercício, o primeiro momento da resolução desse exercício que devemos realizar é a chamada interação entre as cargas. Então, o objetivo inicial do exercício é representar as forças que atuam nas cargas, especificamente nas cargas solicitadas no exercício. Então, vamos lá. Ok, resolvendo aí o nosso exercício, nós temos, na letra A, ele pede para achar o módulo, direção e sentido que atua na carga Q2. Então, se a gente for analisar a carga Q2 em relação à carga Q1 e à carga Q3, você vai ter uma interação entre essas cargas. E aí, como eu falei, o primeiro momento de se resolver o exercício é representar as forças que exercem sobre essa carga. Então, se a gente analisar separadamente, independentemente, a relação entre as cargas, por exemplo, Q1 e Q2, nós vamos ter uma força entre elas. Se a gente analisar, as cargas têm o mesmo sinal. Então, pelo princípio da força de atração, sinais com o mesmo cargas com o mesmo sinal, eles se repelem. Então, vou ter uma força para cá e uma força para cá que está representado em vermelho. Ou seja, a força que a carga 1 exerce sobre a carga Q2. Do mesmo modo, se a gente for fazer a relação entre Q2 e Q3, nós vamos ter uma força entre essas cargas. Percebam que eles têm o mesmo sinal. Então, sinais iguais, a força é de repulsão. Então, eu vou ter uma carga para cá, ou seja, para a esquerda, e uma carga para a direita, uma força à direita. Então, essa força é a força que a carga Q3 exerce sobre a carga Q2. E aí, através do princípio da força eletrostática, que a gente acabou de ver, ele vai obedecer o princípio da superposição, ou seja, quando eu tiver um sistema com N partículas carregadas, lembrem-se que a gente acabou de definir agora há pouco, que a força resultante vai ser dada pela soma vetorial das forças. Então, como nós temos duas forças, a força resultante, que vai agir na carga Q2, vai ser o resultado da soma vetorial dessas duas forças. Percebam que, como as duas forças têm, a gente pode dizer, a mesma direção e sentidos contrários, a mesma direção que a gente está analisando através do exemplo é horizontal. E sentidos contrários, a gente pode dizer que essa soma vetorial vai ser uma soma das diferenças. Então, se a gente for calcular através da lei de Coulomb a força que a carga Q1 age sobre a carga Q2, a gente vai jogar na fórmula da lei de Coulomb, K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, distância entre carga 1 e 2. Então, substituindo os valores, a constante
9 vezes 10 a nona, a carga de Q1, que é 36 vezes 10 a menos 6, que é o micro, 16 vezes 10 a menos 6, que é o micro, dividido por 2 ao quadrado, que é a distância entre as duas cargas. E aí nós temos a força, que é a carga Q1 exerce sobre Q2, que dá 1,296 newtons. Fazendo o mesmo cálculo agora com a carga Q3 agindo sobre a carga Q2, substituindo os valores, constante e as cargas dividido pelo valor da distância entre as cargas ao quadrado, nós temos o valor da força que a carga Q3 age sobre Q2, 0,018 newtons. E aí, através do princípio que a gente aprendeu agora há pouco, que a força eletrostática obedece ao princípio da superposição, ou seja, a força resultante vai ser a soma vetorial das forças. Como eles têm sentidos contrários, então nós vamos ter uma diferença, né, entre a força que a carga Q1 exerce sobre Q2 menos a força que a carga Q3 exerce sobre Q2. E aí, fazendo aqui a subtração, 1,296 menos 0,018, nós temos a força resultante em Q2, ou seja, o módulo dela, dado por 1,278 newtons. E aí, respondendo o item A, nós temos o módulo que a gente acabou de calcular, que é a força resultante, a soma vetorial, no caso a diferença, né, entre as duas forças, porque estão em sentidos contrários, né, a nossa força resultante que é exercida em Q2 deu 1,278 newtons. A direção é dada no sentido horizontal, como vocês estão vendo aqui. Então, ambas as cargas estão na mesma direção. E o sentido, obviamente, dessa força resultante é sempre relacionada à força maior. Então, a força maior está no sentido da direita, ou seja, da esquerda para a direita. Então, o sentido é o direito. Ok, gente, na letra B, de forma análoga ao item A, o primeiro passo que devemos dar no exercício é representar as forças que atuam no esquema. Então, especificamente na carga solicitada no problema, que é a carga Q3. Então, se a gente for representar as forças exercidas sobre Q3 por Q1 e Q2, vamos ter a seguinte situação. Se formos analisar independentemente a carga Q1 atuando sobre Q3, vamos ter uma força de repulsão. Por quê? Porque as duas cargas são positivas. Então, lembrem-se da lei que trata a força de atração e repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, eu vou ter uma carga para a esquerda, uma força para a esquerda e uma força para a direita, como vocês estão vendo aqui em vermelho. Então, a representação mostra a força exercida da carga Q1 exercida sobre a carga Q3. Se formos analisar a carga Q2 com a carga Q3, vamos também ter uma força de repulsão, ou seja, porque possuem os mesmos sinais. Então, através do princípio da força eletrostática, nós temos cargas de sinais iguais se repelindo. Então, eu vou ter uma força para a esquerda, uma força para a direita, e a força resultante, obviamente, nesse exemplo, né, seguindo o princípio da força eletrostática, vai obedecer o princípio aí da superposição, onde a força resultante vai ser o somatório das duas forças. Então, fazendo o cálculo da força, a carga Q1 atua sobre a carga Q3, vamos ter a constante carga Q1 vezes Q3 dividido pela distância entre as duas cargas. Então, 9 vezes 10 a nona, vezes 36 vezes 10 a menos 6, que é o micro, né, dado por 2 vezes 10 a menos 6, que é a carga do Q3, dividido pela distância, né, que é a somatória das duas distâncias, que no total vai dar 6 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, vamos ter 0,018 newtons. Calculando a força
que a carga Q2 exerce sobre Q3, vamos ter o mesmo procedimento, substituindo os valores. Carga é a constante 9 vezes 10 a nona. A carga de Q2, 16 vezes 10 a menos 6, que é o micro. E 2 vezes 10 a menos 6, que é o valor da carga Q3, dividido pela distância ao quadrado entre essas duas cargas, onde vamos ter o mesmo valor, 0,018 newtons. E aí a nossa força resultante vai ser a somatória, a soma vetorial dessas forças, né, que vão nos dar a força resultante, que é 0,018 mais 0,018, totalizando aí 0,036 newtons. E aí, respondendo aí o item B, o módulo calculado, a intensidade de força, através da expressão matemática da lei de Coulomb, a força resultante em Q3 ela é igual a 0,036 newtons. A direção é na horizontal, como a gente vê aqui no esquemático, e o sentido, como vocês estão vendo na força resultante, é o sentido da esquerda para a direita, ou seja, sentido para a direita. Ok, gente, então essa foi uma aula de conceitos iniciais sobre carga elétrica, os conceitos sobre os exemplos de materiais, condutores, não condutores, semicondutores, supercondutores, e uma introdução sobre a lei de Coulomb. Na próxima aula vamos falar mais um pouco sobre a lei de Coulomb e ver outros exemplos, como a gente viu agora, para ilustrar a lei de Coulomb. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.